Fala, guerreiros! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre resolução de pane. Antes de entrar propriamente dito em como resolver a pane, vamos falar do que pode gerar a pane na sua arma, dividindo em três quesitos: munição, armamento e o operador. Começando então pela munição. O que pode ter de errado na sua munição que vai dar pane na sua arma? Munições originais. Quando você carrega e descarrega muita munição, colocando e tirando ela da câmara, ela pode mudar o tamanho dela. Tá? Então ela pode ficar um pouco mais baixo o projétil do que o ideal. Isso pode causar um excesso de pressão no seu disparo e o estufamento além do que é necessário do estojo, causando então uma falha de extração da câmara. Outra coisa, esse mesmo desgaste de colocar e retirar a munição da câmara causa o desgaste do culote da sua munição, também causando a falha da extração da sua munição da câmara. Uma munição original também de fábrica, que pode ter pegado umidade, né, tanto do suor do corpo, quanto umidade do tempo, quanto até mesmo lubrificação, pode ocasionar a falha da munição, pela umidade, né, causando a pane de nega. Quando a gente fala no treinamento, normalmente a gente usa munição de recarga, né, clube de tiro também é munição de recarga. A munição tem que seguir um padrão, tanto em altura do projétil, quanto em quantidade de pólvora. Quando a gente tem um projétil às vezes muito baixo, fora do padrão daquela arma que você vai utilizar, pode que cause a pane de rampeamento. Na hora de entrar na câmera, ela acaba batendo e não tem um ângulo certo para entrar na câmera da sua arma, causando então pane de rampeamento, né? Ou um projétil muito alto também pode causar pane de falha no fechamento ali do ferrolho. Tá? Na parte de pólvora, quando a gente tem uma quantidade excessiva de pólvora, causa aquele mesmo problema do projétil baixo numa munição original de fábrica. Excesso de pressão causa o embuchamento ali, o estufamento do estojo na câmara, causando a falha da extração desse estojo no momento do disparo. Bem como se você tiver pouca quantidade de pólvora, você pode ter uma pane de falha de alimentação, porque o ferrolho não foi a retaguarda o suficiente para carregar, uma pane de chaminé, né, que o estojo acaba caindo dentro da própria câmara, não sendo ejetado da maneira correta, tá? E até mesmo uma falha de extração. A espoleta, se a espoleta ficar positiva, pode que falhe o disparo. Aí normalmente quando você bate de novo em cima daquela munição, o disparo sai corretamente, mas não é o caso, não é o aconselhado dar um tiro em cima de um tiro que falhou. Tá? Então esses são alguns dos problemas, né, que uma munição pode causar panes na sua arma. Como eu falei, munição, arma e operador. Então agora a arma, o que pode ter de problema na arma? Essas armas aqui já foram conferidas, estão todas frias, porém já estão com panes simuladas aqui com munição de manejo. Tá? Vou pegar uma aqui que está com uma pane de rampeamento, né, uma simulação de pane de rampeamento, para falar para vocês o que pode ter de problema na arma. A gente tem o extrator, que é uma peça metálica que pode ocasionar o desgaste dela com o uso excessivo, né? Então pode que o quê? Numa falha de extração, tá? Com uma arma que já tem o seu extrator já bem desgastado, pode que ele acabe, se pegar ali um estojo que também já está um pouco desgastado, falhando nessa extração, tá? Bem como o ejetor, que é esse pino que fica na lateral esquerda normalmente do armamento, que o estojo bate e acaba direcionando o estojo para fora da câmara, né? Se ele também estiver frouxo ou torto, alguma coisa assim que não é o padrão da fábrica, também pode gerar algum problema na sua arma, aí, dando alguma pane na sua arma. E o terceiro é o operador. Então, como eu já tinha falado em alguns vídeos atrás aí sobre a empunhadura, o bloqueio mecânico que a gente tem que ter na arma, isso é importante para quê? Para que o operador, o atirador no caso, não cause a pane na sua arma. Uma empunhadura frouxa, uma empunhadura mal posicionada no punho da arma pode gerar também panes. É interessante saber que o quê? A gente precisa causar esse bloqueio mecânico na parte de baixo da arma para que o ferrolho consiga trabalhar da maneira correta. Vindo ao extremo, a retaguarda, fazendo a ejeção do estojo e quando voltar à frente, recarregar a nossa arma. Tá? Outra pane que a gente mesmo pode causar, com a empunhadura errada, segurar o retém do ferrolho para baixo e quando der o último disparo, mantendo o retém do ferrolho para baixo, a arma não vai parar aberta. Isso também vai causar uma pane, a gente vai dar um outro tiro em seco, sendo que a arma poderia ter parado aberta, nós indicando que
que estava vazia. Então essas são algumas das causas que podem causar, alguns motivos aí que podem causar pane na nossa arma. E como resolver? A gente já tem por hábito, quando acessa a arma, inserir o carregador dessa forma e carregar, tanto da maneira israelense quanto da maneira americana. Então, a gente insere dando um tapa embaixo do carregador, né? Inserindo o carregador na arma e depois dando um golpe para movimentar o ferrolho. Essa é a maneira certa de fazer, lembrando que o retém do ferrolho ele serve para reter o ferrolho aberto, não para liberar o ferrolho. Então esse uso errado do retém do ferrolho vai causar também um desgaste na peça ali, que vai ser atrito de metal com metal, e pode que futuramente a sua arma acabe não parando aberta porque já tem um desgaste tanto ou da parte do ferrolho onde calça o retém do ferrolho, quanto do próprio retém do ferrolho. Então a gente sempre faz um manuseio, um movimento do ferrolho à retaguarda largando para que esteja o fechamento certo ali, correto da arma. Então, inserimos o carregador, manobramos o ferrolho. Inserimos o carregador, manobramos o ferrolho. Numa pane a gente pode seguir na maioria delas, tá? O mesmo processo. A gente pode dar um tapa embaixo do carregador e manobrar o ferrolho. Muitas vezes o tapa já resolve o nosso problema. Mas, como a gente tem uma coisa chamada memória associativa, a gente acaba também manuseando o ferrolho. Então, na grande maioria das minhas panes, o que eu vou fazer? O que eu vou executar? O tapa embaixo do carregador, manobra o ferrolho. Tapa embaixo do carregador, manobra o ferrolho. Isso vai ficar tão natural que cada vez que der um problema na sua arma, seja a pane que for, antes de você querer ver qual é a pane, você já vai resolver dessa forma. Dando um tapa embaixo do carregador e resolvendo, manobrando o ferrolho. Aqui eu tenho 3 armas com 3 tipos de pane simuladas, tá? Eu tenho uma 917 com uma dupla alimentação, que nós vamos deixar por último. Uma TS9 com uma pane de chaminé e uma TH9C com uma pane de rampeamento. Então vamos começar com a TH9C, pane de rampeamento, tá? Então a munição não entrou corretamente na câmara da minha arma. 2 motivos, pode ser a altura do projétil ali que está errada, ou não teve carga de pólvora suficiente para fazer esse ferrolho vir à retaguarda e voltar com a força necessária, vamos dizer assim, para colocar essa munição para dentro da câmara. Então o que nós vamos fazer? Tapa e golpe, ó. Dei o tapa, não resolveu, dei o golpe, resolveu. Então, ó, muitas vezes o tapa já resolveria essa pane, não resolveu, porém o golpe foi efetivo então para resolver a pane. Aqui eu já poderia voltar para o confronto. Outra pane também bem comum, por mão fraca ou por pouca pólvora na recarga. Pane de chaminé. Então mesma coisa, ó, dou o tapa, já resolveria, mas com memória associativa eu dou o golpe para ter certeza. Reparem que não ejetou nada, ou seja, só o tapa resolveu a pane, tirou aquele estojo de dentro da câmara, porém não havia recarregado a minha arma. Então se eu tivesse dado somente o tapa e visto que o estojo saiu e tivesse ido para o disparo, iria falhar. Então agora sim, ó, realmente carregou a arma quando eu dei o golpe. Então essa é a memória associativa que a gente tem que ter. Tapa, golpe. É que nem andar de carro. Quando você começou lá para tirar a carteira de carro, todo mundo teve que fazer habilitação em carro com marcha. Então você muitas vezes quando começou ali, nunca teve uma instrução, olhava para os pedais, olhava para a palanca da marcha para fazer tudo certinho, para fazer aquele movimento até meio robotizado. Mas hoje você não faz mais isso. Hoje você dirige, você sabe quando tem que trocar de marcha, você para manobrar, para estacionar o carro, você não precisa olhar para a palanca de marcha, você já sabe o que tem que fazer. Na arma é a mesma coisa para resolver uma pane. A gente treina tanto o tapa-golpe, que quando a gente identifica que deu uma pane, a gente não precisa olhar para saber que pane é. A gente dá o tapa e dá o golpe. Porém, tem uma que só o tapa-golpe não resolve, que seria uma dupla alimentação. O que é a dupla alimentação? É um estojo tentando sair, um estojo que não foi extraído então da câmara da arma, e uma nova munição tentando entrar. O que pode ocasionar ela? Pouca pólvora na recarga, pode ser um culote bem desgastado, pode ser excessiva quantidade de pólvora, muita pressão no tiro, estufou demais o estojo, também não teve uma correta extração, também pode ser.
Essa aqui, por sua vez, só o tapa-golpe não resolve o meu problema. Essa aqui, então, eu preciso retirar o carregador dessa arma, ciclar o ferrolho até conseguir extrair esse estojo de dentro da câmara, e aí sim, novamente, inserir o carregador e dar o golpe. Então, a maneira mais fácil para fazer isso, primeiramente eu abro a minha arma, ela já está aberta, né? Mas não o suficiente. Então, eu abro até o retém do ferrolho. Retiro o carregador. Nesse caso já caiu as duas, mas o que eu vou fazer por garantia? Puxar 2, 3 vezes. Coloquei o carregador no meu dedo mindinho da mão forte para deixar a minha mão direita, minha mão fraca, minha mão reativa, com bastante mobilidade para conseguir fazer essa limpeza. Insiro novamente o carregador e aí sim dou o golpe, novamente estou no jogo. Qual é a diferença, falando em combate, dessas duas tipos de pane? Se você tem bastante treinamento, tá? Principalmente assim, ó, treinamentos reativos de deu a pane e já dá o tapa-golpe, deu a pane e já dá o tapa-golpe, a sua memória já está bem associada aqui, pane é tapa-golpe, você consegue resolver isso numa situação de confronto armado, tá? É muito rápido, é milésimos de segundo para dar um tapa e puxar o carregador novamente, puxar o ferrolho novamente e resolver essa pane. Porém, a dupla alimentação já é bem mais complicado. Então, o que é indicado? Pane de dupla alimentação, busca o abrigo primeiro para resolver, para depois, né, voltar para o combate de novo. Busca o abrigo, resolve a pane e depois volta para o combate. Porque muitas vezes não é tão simples assim, principalmente se der uma pane de estufamento ali, muitas vezes você vai ter que, por exemplo, embuchamento que às vezes dá, né, que tranca aqui, você vai ter que segurar firme o ferrolho em cima e bater com energia na parte de baixo para conseguir realmente extrair aquilo ali. Dali um pouco, seu extrator está com problema também, você não conferiu o seu armamento, não sabe as condições do seu armamento, e aí então é correr para buscar proteção mesmo, tá? Então não resolva esse tipo de pane de peito aberto, sem a proteção, busque primeiro a proteção, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês aí, solucionado algumas dúvidas. Qualquer dúvida que não foi falado no vídeo, deixa nos comentários aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal ainda, te inscreve, tá? Compartilha com os amigos, deixa o seu like. Tamo junto, sempre parados, sejam perigosos.